tem que estar aqui no culto, buscando ao Senhor conosco. Aleluia. Irmãos, vou ministrar uma breve palavra sobre o fluir do Espírito. Na semana passada nós falamos aqui, quem lembra sobre o que foi? Nós falamos sobre... Não ouvi, irmãos? Misericórdia. Então, acho que eu vou pregar da semana passada para ver se os irmãos lembram. Nós falamos sobre o... Oh, meu Deus do céu. Acho que é melhor colocar a gravação aí, Daniel, do culto. Falamos sobre o fogo do Espírito. Amém? Nós falamos que o Espírito Santo é fogo. E a presença de Deus é fogo nas nossas vidas. Agora, hoje falaremos sobre o fluir do Espírito. E o fluir do Espírito tem a ver com água. Tem a ver com o rio. Amém? Nós vamos ler lá em João 7, verso 37, diz assim a palavra do Senhor. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e... Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos Tua palavra diante de Ti nessa noite, que a Tua palavra possa nos edificar, nos renovar, nos encher, nos capacitar ainda mais com a Tua presença, ó Deus. Nós estamos aqui abertos para recebermos a direção do Senhor, a direção do Espírito para nós, nos edificando, nos direcionando, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós cremos que hoje nós somos o templo do Espírito. Amém? Diga, eu sou templo do Espírito. Então, quando nós falamos aqui dos rios de água viva, entendemos que é onde está fluindo essa vida de Deus. Então, esse fluir da vida de Deus é de dentro para fora. Amém? Diga, a vida de Deus flui de dentro para fora. Então Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então é natural que você venha numa reunião, num culto, e você entenda assim: puxa, o Espírito Santo está aqui neste lugar, e de fato está mesmo, amém? Porque nós oramos para que haja a presença manifesta do Espírito. Mas você precisa entender que no seu dia a dia, o Espírito Santo também está fluindo em você. O Espírito Santo está com você. Amém? Nós não ficamos órfãos. Não. O Espírito Santo, ele habita em nós. E você entender isso faz toda a diferença na sua vida. Por quê? Porque você pode viver em constante comunhão com Deus. Amém, querido? Você pode viver em comunhão com Deus quando você está indo lá para o seu trabalho. Você pode estar em comunhão com Deus quando você está ali fazendo talvez a sua caminhada diária, né? Não sei. Ou você está ali indo para o trabalho, no busão mesmo, você está lá, você pode estar colocando lá o fone, está ali ouvindo um louvor e estar conectado com o Espírito Santo. Amém? Está ali em oração, não é verdade? Ou seja, em comunhão com Deus. Portanto, nós não podemos restringir a comunhão com Deus a um culto, a uma reunião. Por quê? Porque normalmente você passa aqui 2 horas na semana num culto. Não é assim? Talvez, né, você vai na célula, e você vai em outra reunião, 5, 6 horas na semana. Mas comparando com o tempo que nós temos, é muito pouco, sim ou não? O que você faz no restante do tempo? Eu sei que nós temos nossas atribuições, mas nós devemos viver conectados com o Espírito Santo, em comunhão com o Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus. Por isso que nós fomos amalgamados com o Espírito de Deus. Então a vontade de Deus é que fluamos esse rio que está dentro de nós. E a nossa oração nesses dias é que sejam dias de você fluir em Deus.
Amém? Diga, nesses dias, eu preciso, e eu quero fluir no Espírito de Deus. Então esse fluir tem a ver com a nossa cooperação. Então o que nós aprendemos com o fluir do rio de Deus? Em primeiro lugar, o fluir do rio de Deus nas nossas vidas manifesta a glória de Deus. Quantos desejam ter a glória de Deus manifestando na sua vida? Então, para manifestar a glória de Deus, é resultado da minha comunhão no Espírito. Isso é tão verdade que Jesus, por onde ele passava, ele manifestava essa vida de Deus. Mateus 9, verso 8, olha o que diz: vendo isto, as multidões possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Mateus 9, verso 35 e 36, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então nós vemos que Jesus, por onde ele passava, a vida de Deus fluía. Amém? E a vontade de Deus é que assim também aconteça na sua vida. Aonde você estiver, a vida de Deus fluindo também. Você crê nisso? Então lá na sua casa, fluir de vida de Deus. Lá no seu ambiente de trabalho, vida de Deus fluindo. Amém? No seu dia a dia, você fluindo no Espírito, percebendo direção de Deus, palavra de Deus queimando no seu coração. Agora a vontade do Senhor é que aonde haja a glória de Deus, de fato, isso possa manifestar em sobrenatural de Deus. Porque era isso que acontecia. Aonde Jesus ia, porque ele estava cheio da vida, fluía a vida através dele, o que acontecia? O sobrenatural se manifestava. Quantos querem o sobrenatural de Deus? Eu quero o sobrenatural de Deus. Eu quero ver o sobrenatural de Deus na minha casa. Eu quero ver o sobrenatural de Deus quando eu orar pelas pessoas. Amém? Quando eu conversar com as pessoas, compartilhar algo com elas da parte do Senhor. Essa precisa ser a expectativa de todos nós. Ou seja, aonde eu for e eu estiver fluindo a vida de Deus, a glória de Deus vai se manifestar. Milagres vão se manifestar. Respostas vão se manifestar. Portanto, nesses dias, nós precisamos desejar ver uma manifestação poderosa da parte dos céus. Creia nisso, querido. O Senhor quer manifestar poder através da sua vida. Não limite o poder de Deus. Não diga, mas eu não sou tão perfeito assim, pastor. Pois é, ninguém é perfeito. Todos nós estamos num processo de transformação. Mas creia, o Senhor quer se manifestar através de você. Você crê nisso? Que o Senhor quer tocar outras pessoas através de você? Agora, para isso, precisamos deixar fluir o quê? O rio de Deus. As águas vivas do Espírito, como Jesus disse. Apenas assim nós vamos ver realmente o mover de Deus acontecendo através de nós, onde nós estivermos. Essa é a vontade do Senhor. Amém? Que esse seja um desejo seu, que você possa orar por isso, que você possa ver manifestações do Senhor, respostas de Deus, né? Então é muito bom quando alguém conversa com você e aquilo muda a vida dela. Às vezes uma palavra de sabedoria que você dá, às vezes uma oração que você faz. Agora, como é que você vai fluir nisso se você não tem vida fluindo? Os irmãos entendem isso? Então só há operação de Deus, só há glória de Deus quando há vida fluindo. Segundo lugar, o fluir do rio de Deus, ele vai nos promover a níveis mais profundos em Deus. Interessante naquela visão que o profeta Ezequiel teve, onde nós compreendemos que há níveis de profundidade no rio. Da mesma maneira, isso nos fala que há níveis de profundidade no nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com o Espírito. Então lá no texto diz, vamos ler, Ezequiel 47, verso 3 ao 5, diz assim: saiu aquele homem para o oriente,
Tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam aonde, irmãos? Pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos... Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000. E era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E aqui nos mostra algo da nossa vida espiritual. Então nós vemos aqui que há níveis, né? Então, tornozelo, joelho, os lombos e aquele nível onde você só consegue se for a nado, porque não tem mais como medir. Da mesma maneira, o Senhor quer realizar isso nas nossas vidas. Quantos entendem? Quando aqui, na visão do profeta, cita, né, que águas davam nos tornozelos, isso nos mostra algo no sentido espiritual. Que é quando nós temos um nível de comunhão, de relacionamento com Deus, que eu decido aonde eu vou. Eu decido o que eu faço. Bom, nós moramos numa cidade, né, litorânea, então você já foi na praia. E quando você está ali andando, no rasinho, você pode andar, você pode correr, é ou não é assim? Por quê? Porque está dando ali nos seus tornozelos. Mas conforme você vai entrando mais no mar, você percebe então que fica mais difícil se locomover, é ou não é verdade? Então, águas, né, nos joelhos, você se locomove, mas não é como os tornozelos. Já te limita um pouco. Quando as águas chegam nos lombos, aí você vai ter mais dificuldade ainda de se locomover. E principalmente quando você não consegue mais medir, não dá mais pé. Você agora é simplesmente arrastado pelas águas. Não é assim? Da mesma maneira com o Espírito acontece, amém, querido? Quando nós falamos das águas nos tornozelos, isso nos fala do quê? De você estar num nível de comunhão com Deus, que ainda você faz o que você quer, entende? Ou seja, né, você toma as suas próprias decisões. Mas conforme você vai se aprofundando em Deus, chega um ponto que você simplesmente faz aquilo que o Espírito Santo está guiando você para fazer. E esse é o nível que todos nós devemos almejar. Posso ouvir um amém? Amém. Todos nós devemos desejar isso. Porque o Senhor quer isso, que nós sejamos profundos nele. Nele, vivendo na presença dele. Agora, é interessante que antes que o Senhor nos traga para um lugar mais profundo ou mais alto, Ele vai nos medir. É isso que o profeta relata na visão que ele teve. Esse homem aqui é Cristo. Ou seja, ele vem para medir. Isso nos fala de testes. Muitas vezes, Deus vai permitir que nós sejamos testados no nosso relacionamento com Ele, para que nós possamos então nos aprofundar ainda mais no Senhor. Quantos querem mais do Senhor? Naturalmente você vai passar por testes. Você sabia disso? Testes que vão demandar o quê? Você buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Ontem nós tivemos ID33, né? A reunião com os jovens acontece uma vez por mês. E nós estávamos falando sobre isso. Escolhas que geram consequências. E está falando para eles, muitas vezes, os jovens fazem escolhas que não se preocupam com aquilo que é a vontade de Deus. E isso vai gerar na vida deles o quê? Consequências. Que se pudesse, voltava atrás. Eu até falei para eles, fala com os pais de vocês, pergunta se tem algo que eles fizeram quando jovem que se arrependeram. Provavelmente sim. Porque uma vida sem Deus é uma vida de escolhas muitas vezes erradas. Muitas vezes erradas. Portanto, quando eu tenho uma comunhão com Deus, acredite, haverão situações da minha vida que serão testes. Que se eu quiser me aprofundar ainda mais no Senhor, eu preciso dar as respostas certas. Portanto, Deus ama tanto você,
que Ele vai testar seu coração antes de promover você. Quantos querem ser promovidos? Mas quantos querem ser testados? Oh Jesus, ninguém quer, né? Mas não tem jeito. Se queremos ser promovidos, os testes vão vir. Vão vir. Situações vão vir. Para que o Senhor possa checar e nós mesmos venhamos checar a nossa maturidade em Deus. Então a vontade de Deus é que a bênção dEle faça você sempre avançar e não venha em nenhum momento destruir você e a sua família. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Há pessoas que elas não podem ser abençoadas, porque se elas forem abençoadas, no outro dia elas viram as costas para Deus. Maridos que podem abandonar a família. Infelizmente acontece. Portanto, a bênção de Deus, ela também se manifesta quando nós somos aprovados nos testes. E é inevitável. Diga para o seu irmão ao lado, é inevitável. Os testes virão. Não tem jeito. Isso é bem verdade que José foi duramente testado. Por quê? Porque Deus tinha para ele uma promoção muito grande. Como é que um homem sai de um escravo para se tornar o governador do Egito? A maior potência daquela época. Como é que acontece isso? Deus precisava o quê? Testá-lo. Amém? Testá-lo. Então quando vier os testes de Deus, o que precisamos fazer? Ir até Deus. Falar para o Senhor. Fala, Senhor, não sei como é que eu lido nessa situação. A minha carne está doidinha para resolver de um jeito. Mas eu sei que essa não é a vontade do Senhor. Amém? Eu estou doidinho para tomar tal decisão, mas será que é a tua vontade? Será que é a direção do Senhor para mim? Então como é que eu vou saber? Na comunhão com o Espírito. Amém? Por isso que precisamos, irmãos, estar em comunhão com o Espírito de Deus. Crescendo em comunhão com o Senhor, em intimidade com o Senhor. Porque somente assim as coisas velhas se dissipam. E nós, em Cristo, vivemos novos patamares. Viveremos portas abertas, novas portas. Para isso eu preciso estar completamente resolvido na minha busca ao Senhor e na minha comunhão com o Espírito. O Senhor não remove o fluir, Ele mede, segundo a palavra que nós lemos, né? Ele mede para aumentar as margens do rio na nossa vida. Então, seremos medidos. Mas o Senhor não quer nos medir para nos diminuir, não. Ele quer nos medir para nos promover. Amém? E eu creio que o Senhor quer nos fazer avançar, todos nós como igreja. Você em todos os aspectos da sua vida. Amém? Eu creio nisso. Agora é inevitável, os testes virão. E que possamos, por meio da comunhão do Espírito, dar as respostas certas. Respostas certas. Lá em João 4, verso 14, diz assim: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Há muitas pessoas que elas estão vivendo secas, áridas, na sua alma, nas suas emoções, esperando esse rio de Deus jorrar sobre a sua vida. Mas deixa eu te contar, querido, se você já entregou a sua vida a Cristo, você precisa crer que essa água já está dentro de você. Amém? E o que é essa água? É o Espírito de Deus. É a vida de Deus. É a presença do Espírito Santo em você. Amém? Portanto, você precisa buscar isso. Buscar estar em comunhão com o Espírito. Então quando nós falamos aqui, ore em línguas e tal, adore, é porque nós entendemos que precisamos nos ativar nisso, cooperar com o Espírito Santo. O Senhor não nos chamou para viver uma vida cristã seca, amém? Uma vida árida, uma vida ruim, não. O Senhor tem vida abundante para você. Amém, querido? Vida abundante.
vida abundante. Portanto, creia, desfrute disso, busque isso no poder do Espírito Santo, que o Senhor tem mais para você. Amém? Em terceiro lugar, o fluir do rio de Deus, ele nos faz parecidos com Jesus. Esse é o alvo do Espírito Santo, nos fazer parecidos com Jesus. Lá em João 7, nós lemos, tem aí, Daniel? Nós lemos, que Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui então, interessante, que João deixa explícito aqui. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber aqueles que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado, mas o Senhor já foi glorificado. E sabemos que o Espírito já foi derramado sobre todos aqueles que creem. Agora, o Espírito em nós tem um objetivo. E qual que é o objetivo? Nos fazer parecidos com Jesus. Diga para o seu irmão: o alvo do Espírito Santo é fazer você parecido com Jesus. Quanto mais eu permito fluir do rio de Deus na minha vida, mais o Espírito Santo vai trabalhar em mim. Mais ele vai trabalhar no meu caráter, mais ele vai trabalhar nos meus valores, mais ele vai trabalhar na forma que eu penso, nas minhas atitudes, como eu trato as pessoas, meus relacionamentos. Então eu preciso entender que quem faz essa obra em mim é o Espírito Santo. Amém? Não é pastor que faz isso, não é líder que faz isso, não é outro irmão que vai fazer isso na sua vida. Quem faz é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está trabalhando em nós. A grande questão é que o fluir no Espírito depende única e exclusivamente de quem? De você, de mim. Somos nós que cooperamos com o Espírito Santo. Somos nós que temos que responder a Ele, para fluirmos no Espírito. E sabe, existem duas razões para a falta do fluir no Espírito. A primeira é porque muitos não querem fluir no Espírito. Então muitos, talvez até se converteram, mas não quer saber de viver mais de Deus. Só quer uma religião, entre aspas. Então, vem no culto domingo, quer ouvir uma boa palavra, deixar as crianças lá, brincando lá com a tia, ouvindo uma palavra de Deus, e tá bom, para mim é o suficiente amanhã, que é o importante que eu volto a trabalhar. Então muitos encaram a vida cristã assim, mas não deveria, amém? Nós não somos religiosos, não. Nós queremos viver no Espírito. Nós queremos viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Posso ouvir um amém? É isso. Isso é ser igreja. Então todos os dias nós vivemos para Deus, não é apenas um domingo. A outra razão de muitos não fluírem no Espírito é porque estão entulhados. Ou seja, até quer fluir no Espírito, mas ficou entulhado. E normalmente esses entulhos são obras da carne, ou seja, situações que nós alimentamos a nossa carne, os nossos desejos pecaminosos, e por isso então deixamos de fluir em Deus. E o maior exemplo de entulho carnal, por onde o diabo entra, são os nossos sentimentos. Diga, sentimentos. Então, as emoções, os sentimentos, eles, Deus nos fez com eles para nos dar cor à vida. Amém? Então imagina, uma vida sem sentimento seria ruim. Então o sentimento é algo bom, mas sabemos que depois do pecado isso foi deturpado. E agora muitas pessoas, elas são guiadas, elas vivem baseadas nos seus sentimentos. Mas nós não fomos chamados para vivermos nos nossos sentimentos, guiados por eles. Nós somos chamados para sermos guiados pelo Espírito de Deus. Posso ouvir amém? Amém. Porque sentimento, sabe como é, querido? É o seguinte: aquilo que eu sinto vontade de fazer, eu faço. Se eu não sinto, eu não faço. Então, se eu sinto vontade de vir no culto, eu venho. Mas se eu estou meio deprê, meio para baixo, meio desanimado com a vida,
aí eu fico em casa vendo Fantástico. Você entende? Ou outros aspectos da vida, que se você é guiado pelos seus sentimentos, você não vai conseguir fluir no Espírito. Para fluir no Espírito, você precisa priorizar isso, priorizar a sua comunhão com Deus. Então sabemos que há muitos sentimentos que nós temos que são ruins. Então vou citar aqui alguns. Sentimentos ruins. Mágoa é um sentimento ruim. Frustração é um sentimento ruim. Decepções, sentimentos ruins. Amarguras, frustrações, são sentimentos, ressentimentos também, são ruins. E nós precisamos saber lidar com isso. Porque muitas vezes são essas coisas que nos entulham e que atrapalha de nós vivermos em comunhão com Deus, em viver em comunhão com o Espírito. Por isso precisamos aprender a não viver guiados pelos nossos sentimentos. Então, quando alguém faz algo contra você, ou uma expectativa que você tinha em relação a alguém ou a algo, isso pode tornar-se um sentimento que vai entulhar a sua fonte. Você compreende isso? E que vai então impedir você de continuar guiado pelo Espírito. Por quê? Você vai ficar preso àquele sentimento, entulhado e não conseguir então fluir. Por isso que há muitos crentes que eles não fluem em Deus, por conta de frustrações, decepções, ressentimentos, amarguras e outros sentimentos ruins, que olha para cá, todos nós estamos vulneráveis, amém, querido? Todos nós. Às vezes você pode ter um sentimento ruim até em relação a Deus, para você ver como a coisa é séria, por uma expectativa que você tem e algo que Deus nos deu, não te deu, e aí então você fica de mal com Deus, se isso é possível, né? Mas você fica decepcionado com Deus, ou com alguém da sua casa, sua família, ou com algum irmão, ou consigo mesmo. E cuidado, porque isso pode entulhar você, atrapalhar sua comunhão com o Espírito Santo, impedir você de fluir em Deus. Então, o que nos exemplifica isso? É como se alguém viesse na porta da sua casa e colocasse um lixo na sua porta. Você tem duas opções. Ou você vai pegar aquele lixo e trazer para dentro da sua casa, ou você vai dispensar aquilo. Amém? E qual o problema? Esses sentimentos, muitas vezes que aparecem, que vêm, muitos colocam para dentro das suas próprias casas. Ou seja, para a sua própria vida. Então, vem um sentimento de decepção com algo ou alguém, você tem que rejeitar esse sentimento em nome de Jesus. Amém, querido? Vem um sentimento de frustração, uma mágoa, você precisa rejeitar isso em nome de Jesus. Você compreende isso? Porque isso nos fala de uma decisão, para vivermos guiados pelo Espírito. Então, viver guiado pelo Espírito é entender que você não pode ser guiado por sentimentos. Quantos compreendem isso? Então é você que decide se você vai entulhar a sua fonte ou vai fluir no Espírito. É uma decisão sua. Porque há coisas que nos entulham. E cuidado, você é crente, nasceu de novo, o Senhor tem mais de Deus para a sua vida, mas cuidado para que certas coisas não atrapalhem a sua comunhão com o Espírito. Amém? Isso pode acontecer de diversas formas. Sabe, às vezes até no casamento. Você está lá e acontece alguma coisa e você fica ali entulhado. E aí passa um dia entulhado, chateado com a pessoa, né? Amargurado por algo que ela fez, magoado, e você acha que isso é bom. Não é bom, não é bênção para a sua vida. Amém, querido?
Nós somos cristãos, amém? E por isso precisamos viver em perdão. Diga, eu preciso viver em perdão. Então, quando aprendemos a viver em perdão, o que acontece? Você entende que esse tipo de sentimentos você deve expelir, não aceitar. É como aquele lixo colocado na porta, você tem que rejeitar ele, não aceitar ele na sua vida. Porque isso é um fato. Esses sentimentos, eles só fazem mal para quem? Para você mesmo. Não é assim? Então você tem que rejeitar isso. E quanto mais você flui no Espírito, mais você vai fluir em compaixão, ao invés de ressentimento. Ou seja, amando os outros. Porque o ressentimento, ele mata. Mas a compaixão, ela nos anima. Então, cuidado. Isso é algo muito sério. Porque pode impedir o fluir do Espírito. E sabe o que acontece? Qual o resultado de pessoas entulhadas? Pessoas entulhadas, elas perdem o interesse da comunhão. Não quer estar na comunhão com os irmãos. Não quer estar na comunhão da igreja. Não tem alegria na reunião. Então ele pensa, tem culto hoje, não está alegre. Por quê? Provavelmente está entulhado. E precisa resolver isso. Muitos perdem o interesse da palavra. Ou fica muito crítico na igreja. Arruma coisas para fazer que substituem o seu chamado. Porque todos nós aqui temos um chamado, amém, queridos? Alguns um chamado, né, às vezes mais específico, mas você como crente tem um chamado da parte de Deus. Deus te chama para algo. E quando você está entulhado, você vai querer substituir isso com outras coisas. Por isso, cuidado. Quem está fluindo no Espírito está animado, quer servir ao Senhor, quer fazer a vontade de Deus, a obra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Quem mais? Pessoas entulhadas estão tristes sem motivo, se sentem pesadas sem motivo. Nós vivemos, irmãos, numa geração pesada, numa geração triste. Não se iluda com o Instagram, não. Às vezes a pessoa está ali, posta uma foto, parece que está tudo lindo, mas às vezes a vida dela está um caco. Está difícil. Não se iluda. Amém? Porque às vezes tem uma gente que você olha assim e fala, puxa, parece que está melhor que eu, está mais animado que eu. Mas só parece. Só parece. Então não se compare com outros. Agora, a verdade é um fato que muitos estão entulhados, insatisfeitos com a vida. Se você é crente, querido, não é normal isso. Não é normal. Sabe o que falta para você? Diga, fluir no Espírito. Fluir no Espírito. Fluir no Espírito. Se você não está bem, acredite, pastor não resolve seu problema. Pode até conversar, é bênção, muitas vezes ajuda. Um líder não vai resolver seu problema. Pode ajudar, mas não vai resolver. Porque tem coisa que é só o Senhor. É só aos pés de Cristo. É só na sua comunhão com Deus que você vai conseguir resolver. Portanto, então, desentule a fim para que você possa jorrar essa vida de Deus aos outros. Pessoas entulhadas não conseguem fluir vida. Não conseguem. E isso serve para todos nós, amém, queridos? Que todos nós vivemos com demandas, situações, problemas, expectativas, e isso pode nos atrapalhar para fluir a vida do Espírito. E por fim, quarto e último lugar, o fluir do rio de Deus se manifesta quando nós falamos. Efésios 5, verso 18. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Diga assim, para ser cheio, eu preciso falar. Tinha uma frase que eu falava muito há uns anos atrás, parei de falar, mas acredito que ela ainda é verdade. Crente calado é crente oprimido pelo diabo. Um crente cheio do Espírito, ele fala. Ele fala. Eu sei que tem alguns que são tão cheios que se tornam tagarelas, né? Mas um crente cheio do Espírito, ele vai naturalmente o quê? Falar. Ele vai abrir a boca, ele vai compartilhar, ele vai
orar, ele vai adorar, ele vai buscar. Então, esse falar aqui citado em Efésios, não é um falar qualquer, não, é um falar de Deus, um falar para Deus, amém? Um falar com Deus, é isso. Portanto, esse falar é um fluir, portanto, a maneira de sermos cheios é falando. A maneira de você fluir no Espírito é falando. Por isso, olha para cá, crie um ambiente espiritual. Estou encerrando a mensagem, queridos. Crie um ambiente espiritual na sua casa. Lá na sua casa, queridos, você tem que falar coisas que vão encher você e a sua família do Espírito Santo. Amém? Ou seja, falar coisas que edificam. Na sua casa, não aceite gritaria. Não aceite. De forma alguma. Você que é marido, jamais grite com a sua esposa. A mulher às vezes grita, né? Mas sabe como é que é? Um homem gritando é diferente. Mas a mulher também, uma mulher sábia, não vive gritando na sua casa. Falar palavras então que não edificam, palavras torpes, que os irmãos sabem quais são, amém? Falar palavrão não combina com você que é alguém cheio do Espírito Santo. Amém, querido? E se você ainda tem essa mania, em nome de Jesus, ora para o Espírito Santo, fala, Espírito Santo, me ajuda. Eu entendo, tem pessoas que ela fala a vida toda, ela fala tal palavrão, né? Aí se converte, aí é um processo para a pessoa, né? Que ela está ainda com aquele hábito. Mas peça para o Espírito Santo, eu não quero mais falar isso. Então, fale bem do seu cônjuge, fale bem da sua família na sua casa. Fale como alguém cheio do Espírito, de si mesmo, de Deus, dos irmãos, da sua igreja, da sua célula. Por quê? Porque esse falar, de fato, é um falar que demonstra o fluir do Espírito. Amém, querido? Nossas palavras atraem o Espírito de Deus ou repelem. O que você tem falado? Como você tem falado com as pessoas? Amém? O nosso falar realmente precisa ser um falar positivo, um falar otimista, um falar cheio de fé e um falar para edificar aqueles que estão ao nosso redor. E quando falamos aí de você ser cheio, é necessário que você ore. Amém, querido? Quando nós paramos aqui, falamos, vamos orar, irmãos, é para você orar de verdade. Mas tem irmão que fica calado assim. Não sei o que acontece. Quando é para orar de verdade. Ah, eu tenho vergonha, pastor. Não, se você é cheio do Espírito, um crente cheio do Espírito, ele não é envergonhado. Ele é ousado em Deus. Ele ora de verdade, ele ora com vontade. Pastor, mas eu sou tímido, Pois é, quanto mais cheio do Espírito, mais você vai falar. Acredite nisso. Declare a palavra, quanto mais você declara a palavra, mais você é cheio do Espírito. Louve, mas louve de todo o coração. Irmãos, há um poder quando nós louvamos. Não ignore isso, não ignore isso. No seu carro, ouça louvor. Ouça louvor. Ah, pastor, é pecado ouvir música do mundo? Não é que é pecado, isso aí, esse dilema não cabe mais. Nós estamos em outro nível, amém, querido? Podemos falar que é pecado ou não é? Não podemos afirmar, não, é pecado sim. Eu não acredito. Mas cuidado. Cuidado, porque se você deixa de aproveitar esses momentos para se encher do Espírito, para estar louvando ao Senhor, isso pode influenciar sim, no longo prazo, a sua vida espiritual. Então avalia. É muito melhor louvar o Senhor, se encher do Espírito Santo. Amém? Louve de todo o coração. Louve com intensidade, lá na sua casa, aqui na igreja, louve com intensidade. Amém? Interessante que o texto termina, né? Paulo dizendo, na verdade no meio ele fala, né? Dando sempre graças a Deus, por tudo, a nosso Deus e Pai. Pessoas cheias do Espírito, elas são gratas. Gratas. Sabe que as pessoas que convivem com você, elas percebam que de você flui gratidão. Gratidão. Amém? Não seja aquela pessoa
rabugenta, aquela pessoa chata, tudo reclama, tudo nhenhenhé. Não, você é cheio do Espírito. Seja grato por aquilo que Deus tem te dado. Amém? Porque homens e mulheres cheios do Espírito Santo são gratos. Não há substitutos para o fluir do Espírito. Precisamos desenvolver um coração sensível e buscar ser cheio do Senhor constantemente. É isso que você quer? Então fique de pé no seu lugar. Aleluia, aleluia. Não converse. Feche seus olhos, irmãos do louvor, podem subir. Feche seus olhos. Quero que você fale com o Espírito Santo nessa noite. Fale para Ele o seguinte: Espírito, eu quero fluir. Eu quero fluir na Tua presença. Eu quero fluir na Tua unção. Fala isso. Erga as suas mãos. Como eu disse aqui, você tem liberdade no Senhor. Você tem liberdade. Você possui liberdade no Senhor. Oh, vá se enchendo do Espírito. Abra os seus lábios. Oh, aleluia, 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 oh, aleluia. Deixa fluir o Espírito, querido. Deixa fluir. Deixa fluir. Oh, chocorobarabasura esse fluir de Deus é um fluir quando você fala. Nós somos cheios, segundo Efésios, quando nós falamos, quando nós oramos, quando nós louvamos, quando nós somos gratos, verbalizamos isso. Oh, comece a orar, vá orando. Quero ouvir a sua oração. Oh, quero ouvir a sua oração. Enche-se do Espírito, falando das coisas de Deus, falando para Deus. Não fique calado. Calado, querido, você não vai fluir em nada. Você precisa falar. Oh, se você ora em línguas, vai orando no Espírito. Vai deixando fluir o Espírito de Deus. Vai deixando fluir a presença. Não tenha pressa. Oh, Espírito de vida. Oh, Espírito de vida. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Orando. Oh, vai orando. Vai deixando fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Oh, deixa fluir. Nós vamos declarar essa canção. Eu quero que você declare ela, cante ela. Declare. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri seu rio em mim. Diga. E transbordei do seu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, 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 sinto fluir teu rio
de vida aqui. Diga, eu quero beber. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio. Declare isso. Vou mergulhar no teu rio. Sim, eu quero. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Diga, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Nós falamos na palavra dessa noite sobre a importância de você não estar entulhado. Estar entulhado impede você de fluir no Espírito. Por isso, se há algo hoje que você precisa deixar, querido, deixe. Algum lixo que foi depositado na sua vida, algum sentimento, ou algum pecado, alguma coisa que você sabe que isso não é bom para você. Em nome de Jesus, isso, querido, você deve ser completamente liberto disso. Rejeite isso na sua vida. Fala para o Espírito Santo nessa noite que você está rejeitando todo o lixo. Rejeite todo o lixo. Rejeite todo o lixo nessa noite. Diga para o Espírito Santo que você não aceita o pecado na sua vida. Você não aceita sentimentos que não te levam para Deus, mas sentimentos que te fazem ficar ferido. Rejeite isso nessa noite em nome de Jesus. Você é curado no Senhor, você é curado pelo Espírito. Você é liberto pelo Espírito. Você é liberto pelo Espírito. Por isso rejeite agora. Rejeite isso em nome de Jesus. Rejeite isso. Oh, seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Oh, shokorotoro barabarabarabarabarabaraba sorokorotoro korobasiri sherdetene karabarabarabasurede sherde karabarabarabarabarabarabarabasu. Oh, vem Espírito Santo, removendo nessa noite todo lixo, todo entulho, tudo aquilo que não provém de Ti, que tem impedido o fluir. Oh, vem trazendo plena liberdade para fluir na Tua presença, para fluir na unção, para desfrutar da unção, para desfrutar da Tua vida. Oh, em nome de Jesus, vem removendo, Espírito Santo, vem removendo todo entulho, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Espírito, Espírito, que desce como fogo,
declare, vem com em Pentecoste, oh, e enche-me de novo, Espírito, 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 e desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Aleluia. Nós vamos orar por você agora. Nós temos orado todos os domingos pelos irmãos, e hoje não vai ser diferente, amém? Então eu quero que você venha aqui à frente, para que eu possa orar pela sua vida, impor as mãos sobre você, e declarar sobre a sua vida